Hoje é dia de aniversário da nossa. Mas não se preocupe, que o céu já fez a festa. A festa já foi feita. Glórias a Deus. Eu vou ser breve. Vamos tudo aqui. Eita, meu Deus do céu. Abra a palavra em Mateus 18, 28. Mateus 18. Desculpa, não 28. É 18, 23. Glória a Deus. O reino dos céus pode ser comparado ao rei que decidiu de novo. Vai comer a comida de novo, não mastigou direito. Se Deus mandou falar de novo, é porque não mastigou direito. Vai mastigar até engolir. O reino dos céus pode ser comparado a um rei que decidiu por ordem. Decidiu pôr em ordem as suas contas com o seu servo. O reino de Deus. Aí em Mateus 24 ele diz: e quando estava fazendo isso, foi-lhe trazido um dos seus servos que lhe devia muita prata. Versículo 24. Como ele não tinha condições de pagar, o rei ordenou que fosse vendido para pagar a dívida, bem como sua esposa, seus filhos e tudo o que ele tinha. Até o 25. Primeiro. Mas vamos ver lá o 23 que Deus está falando primeiro. O reino de Deus pode ser comparado a um rei. Pode ser comparado a um rei que decidiu por ordem suas contas. O Espírito vai falar com vocês. Olha só. O rei de Deus é um povo. E o governo tem sua constituição. Todo governo. E Deus tem a sua constituição. E Deus tem as suas leis, os seus princípios morais. Ele tem os seus princípios. Ele criou isso e ordenou isso. É dele. É dos céus. Tanto que Jesus disse: meu reino não é desse mundo. Os princípios da qual eu falo não é baseado no que os homens dizem, nessas leis falhas que eles inventam. As minhas leis é baseada na palavra de Deus. Tanto que ele disse: nem só do pão homem viverá, mas viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque a visão do reino é diferente. Enquanto o homem pensa em comer para sobreviver, Jesus disse que nós basta estar vivendo na palavra, que é suficiente para viver, e nada nos faltará. Mas ele é esse reino, é um reino que zela pela sua constituição. Que o rei teve, ele disse: vamos assemelhar o que Deus faz no reino. O rei desceu para consertar algumas coisas, acertar as contas com algumas coisas. Tinha coisas que não estavam bem ajustadas, e entre os seus servos. Então o rei resolveu vir para acertar algumas coisas. É terrível quando o homem cai na mão de Deus. É o que a Bíblia diz. Quando Deus põe ele na balança, é terrível. Porque o homem tem delação premiada na terra, mas no céu, para Deus, não existe isso. Não existe esse negócio de caguetar os outros, não. Para aliviar, não. Com Deus, ou você é ou você não é. E se for morno, eu vomito. Não serve. Deus é muito justo no seu julgamento. E pelo que nós percebemos ele falando, quando ele chamou o primeiro servo, devia muito. E quando ele olhou para aquele servo, ele falou: esse deve bastante. E o servo não tinha como pagar aquela dívida.
Ele parou de pagar o imposto de renda. Muitos anos. Tinha muita coisa para ser acertada. As pessoas se enganam, né? Acho que tudo vai tirando vantagem. E quando se trata de questões espirituais, piorou. Acha que Deus não está vendo. Acha que Deus não entende. Deus não entende é coisa nenhuma. Deus não entende é como você está fazendo isso. Ele te dando graça, te dando perdão, te dando misericórdia, e você continua se sujando nas coisas erradas. Isso que ele não entende. Você viu o que ele fez? Ele falou para o servo. Ele falou: eu te amo, meu servo, não se preocupe com o seu pecado. Pois vai ser vendido. Vai dar um jeito para pagar a sua dívida. Porque é assim que a justiça manda. Quem deve tem que pagar. Então você vai ter que dar um jeito de pagar. Então venda a sua mulher, venda a sua família. Vai ser tudo escravo. Então vai servir o reino de alguma forma de graça. Vai trabalhar voluntariamente aí no serviço público. Para vocês entenderem. Vai ser escravo. Deixou de ter direito de servo livre. Porque você achou que estava tirando vantagem. Você achou que Deus estava entendendo e vai acumulando as coisas. Parece que você tem mais medo da Receita Federal do que de Deus, às vezes. Porque você acha que os caras vão escolher, mas quem sabe um dia. Mas de Deus parece que você nem pensa na possibilidade de sofrer uma consequência pelas atitudes. Porque ele é amor, ele não vai fazer isso comigo. Não se ilude, irmão. Porque Deus, quando ele vem para honrar o seu filho e vem para corrigi-lo como um bom pai, não pode deixar virar vagabundo, não. Ele tem que expulsar assim, às vezes. Ele tem que pegar na orelha e dizer: olha, você muda de atitude, moleque, ou você vai ter que passar por tudo que você está plantando. E aí começa o sofrimento na vida da pessoa. E Deus fala: não, não é mais criança. Já cresceu esse moleque. Essa menina já está homem. Então ele tem que cuidar das coisas que eu lhe ensinei. E ele despreza as minhas leis. Então Deus simplesmente retém a sua mão e diz: você vai ter que passar por um processo. Então Deus, a justiça de Deus representa. É lógico que ali ele estava dizendo de um princípio. Porque a constituição dos céus tem dois princípios. O princípio da lei que aponta para o pecado. E o princípio da lei que aponta para o amor, que é a graça de Deus. Então quando ele disse: a justiça dele te encontrou e você estava em falta, então ali o princípio da lei que aponta o pecado veio. E se não encontrar em teu coração a sinceridade, o arrependimento, você não vai encontrar a graça. Então a justiça vai ter que operar. E a justiça opera a partir do momento que Deus retém a sua mão, a justiça começa a operar. E às vezes as coisas vêm de uma forma terrível, porque você está plantando coisas más. Então Deus vai dizer: então você vai comer da comida que você está fazendo. Quero ver você comer. Quer fazer de qualquer jeito a papinha? Faz aí a sopa de qualquer jeito, mas é você que vai comer, não é os outros não. Aleluia. Então aí já muda, né? Aí a pessoa já fica: oh Deus, você é tão bonzinho. Mas o princípio da lei de Deus é justiça, não esqueça. Mas o princípio da graça é amor. Então Deus estabeleceu primeiro a justiça e disse: vamos cobrar, porque é justo. Mas depois nós vimos aquele homem dizendo uma coisa. E aquele homem ficou desesperado e suplicou a Deus. Suplicou ao rei dizendo: tenha compaixão de mim. Compaixão e misericórdia. Isso é a expressão do quê? Do amor. Amor. Repete comigo: amor. Amor. Deus é amor. Deus é amor. E a expressão do amor. Repete, a expressão do amor. A expressão do amor. É compaixão. é E compaixão misericórdia. e misericórdia. Que amor. Então ele disse: rei, tenha compaixão. Ele quis dizer: se importe comigo, porque eu não tenho como lhe pagar. Porque a tua justiça que aponta o pecado vai me destruir.
eu vou morrer, eu não vou conseguir ver todo esse sofrimento suportar. E de uma forma que comoveu o coração do rei, sabe? E Deus olha às vezes pelo seu estado de sofrimento, pelas suas debilidades na alma, e Ele tem compaixão de você. Principalmente quando Ele encontra um coração sincero, dizendo: Pai, me perdoa, porque eu pequei contra Ti. Eu tento fazer as coisas certas, Deus, e não estou conseguindo. Me ajude, Pai. Me perdoe, eu não quero continuar fazendo essa comida ruim, onde só os outros podem comer, eu não quero comer. E tão ruim que é. Mas Deus fala: tá bom, eu vou tentar mudar esta forma, este plano. Então Deus olhou para aquele homem, e a Bíblia diz que Deus teve compaixão. Deus olhou para ele e teve misericórdia dele. Então, irmãos, eu quero o primeiro passo que vocês entendem. A justiça de Deus vem operar. E a misericórdia de Deus, ela vai ser revelada à medida de um coração arrependido. Um coração sincero e arrependido. É onde o princípio da lei aponta o amor, que é a graça de Deus. Mas somente com um coração sincero e arrependido. E arrependimento é dar as costas, é deixar de lado aquilo, é abandonar aquilo, é ir ao contrário. Se havia algum caminho que não agradava, um caminho que te envolvia em coisas que desagradam a Deus, então eu vou mudar a direção disso. Então a Bíblia diz que Deus teve compaixão do homem simplesmente pelas suas palavras. Ele falou: você me pediu, mas ele se comoveu com a forma que aquele homem pediu, de tal forma que ele pegou e disse para ele: então tudo bem, eu vou perdoar as suas dívidas. Você não precisa, porque você é incapaz de apagar os seus pecados, você é incapaz, você precisa realmente de ajuda. Então eu vou te dar mais um tempo na sua vida para você recomeçar e fazer a coisa certa. E isso é a revelação da misericórdia de Deus pela sua vida, para você recomeçar. Então o perdão é a misericórdia manifestada, o perdão de Deus. Ele zerou a sua dívida. Você não é mais culpado. Ele diz: eu vou zerar. Aqui em diante você não precisa mais se preocupar com o seu passado. Aqui em diante eu te dou perdão pela dívida. Então agora você faça a coisa certa com o seu presente para frente. Amém? Então Deus, ele age com misericórdia porque manifestou o perdão, com compaixão porque ele parou para ouvir o teu coração sincero e ele se importou. Então ele veio, ouviu e ele disse: eu vou te perdoar. Mas o problema só começou, irmão. Veja só no versículo 26. Mas o servo prostrou-se diante do rei com o rosto entre terra. Ó Senhor, tenha paciência comigo, eu pagarei tudo. Então o rei teve compaixão dele, soltou e perdoou a sua dívida. E perdoou a sua dívida. Glória a Deus. Então Deus apagou aquele passado dele. Mas vamos para o versículo de Mateus 18, 28. Mas aquele servo saiu da presença do rei e encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 denários e agarrou pela garganta e exigiu que ele pagasse na hora. Mas o seu credor não queria esperar, queria que pagasse na hora. Aí o versículo 30 diz que o seu credor não queria esperar, que é esse servo, e mandou prender e encarcerar o homem até que a dívida fosse totalmente paga. Então, duas coisas: Deus perdoou você para você viver daqui para frente.
Deus te deu o perdão para que você vivesse o novo dele daqui para frente. Ele disse: pode recomeçar. Eu apaguei o seu pecado. Eu esqueci do seu pecado. O perdão, irmão, é o Espírito que ele falou. É uma chave que liga, que abre. Vou falar, liga para você não pensar em carro. Mas vou dizer, é uma chave que abre e fecha. Então é muito sério. Sabe, o perdão está ligado ao princípio de Deus. O princípio que aponta o amor de Deus, a graça. O perdão é fundamental. Pela justiça da lei, aquele homem ia ter que ser vendido e a sua família pagar a consequência. Mas por causa do amor, da lei que apontava o amor, Deus resolveu perdoar. Mas a Bíblia diz em seguida que aquele homem encontrou uma pessoa que lhe devia quase a mesma coisa que ele devia para o rei. Mas ele não quis saber, o homem disse a mesma coisa: tenha compaixão de mim, tenha um pouco de paciência, eu vou te pagar. E ele disse: não, eu não tenho como lhe pagar. Ele disse: então você vai ter que ser preso por isso, você vai para a cadeia. Então nós percebemos que Deus nos deu a chave. Você tem uma chave que você pode prender e você pode soltar pessoas. E Deus diz que Ele abriu a chave da cadeia que ia te prender, que ia produzir a morte, porque a justiça operando sobre o pecado seria a morte para você, longe de Deus. E Deus falou: não, eu perdoo você, porque encontrei humilhação, encontrei em você arrependimento, coração sincero. Mas quando aquele homem se deparou com o seu próximo, ele não quis perdoar. A chave que liberou ele foi dada a ele a mesma condição, mas ele pegou aquele homem por causa dos sentimentos de ira, raiva e ódio. É um processo de crescimento, irmão. Começa-se com iras, com aborrecimentos nos relacionamentos, e muitas vezes vai se tornando uma raiva, que é um sentimento de ira mais intenso, e depois se transforma em ódio. E tudo isso, essa ira, essa raiva e esse ódio é cultivado e se fortalece à medida que você alimenta a sua alma com mágoas e ressentimentos. E a mágoa e ressentimento é quando alguém te fere e você não consegue lidar com aquilo e não consegue perdoar aquela pessoa, deixar para lá aquilo que ela fez com você. Você sente a dor, sente o impacto daquilo que ela fez. Então você começa a ficar magoado, mas ficar chateado, ficar magoado por um momento, talvez seja até natural, porque ninguém humanamente às vezes suporta alguém vir magoá-los assim, e até sente. Mas o problema é continuar cultivando essa mágoa, alimentando esse sentimento e falando sobre ele e cobrando daquela pessoa o que ela deve. Você recebeu de Deus uma chave quando você recebeu o perdão. E a chave dessa cela, você abre e fecha. Só quero que você entenda que essa chave é a sua vida espiritual. E quando você tranca a pessoa para ela sofrer as consequências porque ele magoou, porque ele chateou, porque ele lhe afetou de alguma forma, você está trancando ela em um lugar espiritual, mas você está junto com ela, não se esqueça. Então você está se prendendo junto na mesma cela. Essa chave chamada perdão, ela pode te pôr em liberdade, como o rei colocou, como ela pode te prender, junto com aquelas pessoas, ou com aquelas pessoas que te ofenderam. Então saiba que o poder do perdão está no seu alcance, está nas suas mãos. Deus não tomou a decisão por aquele homem. Quando o rei ficou sabendo que aquele homem não quis perdoar, ele chamou e disse: por que você não fez a mesma coisa que eu fiz? Você não viu que eu abri a chave da cela e mandei você sair?
mesmo me devendo muito? E por que você não fez isso com a pessoa que te devia a mesma coisa? Até menos, talvez. Por que você não fez isso? Você disse, não, ele tem que ser trancado, ele tem que sofrer, porque o que ele fez comigo é de gente má, e tem que sofrer. Só que você esqueceu de uma coisa, irmão. Você está muito preso com essa pessoa. Você se trancou na cela com ele. E tem gente que diz, não quero falar de perdão sobre isso. Sabe o que significa isso? Não quero falar mais de perdão. Não quero pensar nisso mais. É pegar a chave, trancar dentro da cela e jogar do lado de fora. Isso não é muito inteligente, não. Porque você vai sofrer como aquela pessoa pode sofrer. E quanto mais você produzir sofrimento, através da sua palavra contra aquela pessoa, você também vai sofrer espiritualmente. Porque você está ligado ao mesmo ambiente que ela, espiritualmente. Porque você está sentindo ainda, você está ainda vivendo aquele momento do passado. A mágoa, o ressentimento, ela te prende, a falta de perdão te prende ao passado, irmão. Então, só tem uma forma de libertar o passado, é abrir a cela e sair do ambiente. Liberar as pessoas e falar, olha, segue a sua vida. Porque eu tenho que seguir a minha vida livre, em liberdade. Eu tenho que viver a minha vida com Deus em liberdade. E preso com você nesses ressentimentos, não vou conseguir viver uma vida saudável. Então a falta de perdão te causa sofrimentos. Causa muito sofrimento. São doenças que vêm emocionais e doenças físicas, frutos dos problemas emocionais. É muito sofrimento que causa a nossa vida, irmão. Não compensa. E se você quer jogar a chave fora, é a pior coisa que você está fazendo na sua vida. É a pior decisão. Você se tranca dentro de uma cela como aqueles que lhe ofenderam e diz, vou jogar a chave fora. Você vai viver o resto da sua vida cheio de iras, cheio de raiva e de ódio, e um sentimento terrível por lembranças daquela pessoa, e um coração angustiado, entristecido, depressivo, porque não quis perdoar. E Deus não entende isso. Tanto que o rei veio àquele homem e disse, por que você fez isso? Eu te revelei o meu amor, o princípio da lei, a que aponta a graça. Eu revelei o meu amor, para você expressar o amor. E o que você tinha que expressar? Compaixão e misericórdia. E de ver você expressar compaixão e misericórdia, você trancou a pessoa. Você disse que ela não merece viver. Você disse que ela morra, que ela tenha a vida destruída para aprender, para compensar o mal que ela lhe fez. Esse tipo de pensamento, irmão, é pensamento de prisioneiros. Prisioneiros do passado, que querem ficar presos ao seu passado. E o passado só traz sofrimento, o passado negativo principalmente, só traz sofrimento à vida das pessoas. Então libera os seus prisioneiros, irmão. Pega essa chave, é uma decisão. O rei não perguntou para ele, não perdoou ele, porque ele fez grandes coisas para o rei falar, você merece. Ele disse a palavra simplesmente porque você falou, eu te perdoei. Você pediu misericórdia, eu te dei. E agora o teu irmão pede, simplesmente você não pede, não dá o perdão. Então basta a pessoa pedir, ou se não pedir, declare o perdão. O perdão começa pelo falar. É no falar que começa a se manifestar o desejo do coração. Então comece a falar. Senhor, eu perdoo porque eu não quero ficar preso com esse passado. Eu não quero ficar preso com essas pessoas em uma cela sofrendo. Eu quero ter liberdade. Eu quero receber a alegria, porque a liberdade que o Espírito Santo nos traz, nos dá paz e alegria de viver. Então libere e deixa Deus tratar dessas pessoas que lhe devem. Deus vai olhar para ela e não pensa que vai ficar impune, porque Deus não deixa o culpado por inocente. Ele vai falar com essa pessoa e vai tentar corrigir ele, vai falar com ele sobre as atitudes dele, mas cuide das suas atitudes. Não jogue a chave para o lado de fora. Ainda há tempo de você abrir essa cela para quem está preso na mágoa, no ressentimento.
a quem está ressentido com pessoas. Então abra, irmão, porque somente assim você vai conseguir expressar o amor de Deus, a misericórdia, a compaixão e a misericórdia de Deus. Então essa palavra veio bem clara ao meu espírito. Falou muito mais, agora eu estou falando o principal. Então preste bem atenção no que o Espírito está falando. Não vale a pena insistir em ficar na falta de perdão. Não vale a pena, isso só traz doenças para você. Isso só traz sofrimento para você. Procure obedecer a palavra de Deus. E Deus trata com tanta seriedade disso que Ele diz que se você não tratar assim, Ele também vai te tratar de outra forma. Se você não perdoar as pessoas, Ele vai tratar você de outra forma. Porque Ele vai tratar não com o princípio da graça, mas com o princípio da lei. Ele vai permitir o sofrimento na sua alma continuar. Amém? Em nome de Jesus. Então vamos agradecer a Deus, porque a graça de Deus nos abençoa. Amém? Na labadia da boa está. Em nome de Jesus. Salmo 34, 18 diz: o Senhor está sempre perto de quem tem o coração quebrantado e salva os espíritos humildes, os de espíritos humildes. O justo passa por muito sofrimento, mas o Senhor o livra de todos eles. Salmo 25, 18, 25 diz: o Senhor é fiel para com os fiéis e cumpre a sua promessa para quem obedece a sua lei. Ao puro de coração o Senhor se revela, mas ao homem que torce os seus mandamentos o Senhor mostra a sua justa ira. Então, irmão, Deus aguarda por você. Não insista em guardar as lembranças desagradáveis. Não insista em manter essas pessoas presas. Libera o perdão. Libera essas pessoas, libera essas lembranças para que o Espírito possa entrar e produzir paz ao seu Espírito. Em nome de Jesus. Marabadia por amor, Shai de glória a Deus. Eu louvo ao Senhor. Pai, nós te agradecemos. Obrigado por essa palavra que é hoje. Senhor, que nós possamos fazer bom uso dessa chave. Que o perdão, Pai, esteja conosco, ó Deus, com mais entendimento. Que possamos estar dispostos a liberar as pessoas. Eu não quero ficar preso a ninguém, Pai. Não quero que o passado fique preso a mim e eu venha viver coisas ruins, Pai. Eu não quero que a minha alma sofra, fique doente, enfraquecida por causa das lembranças ruins. Pai, me ajude a usar essa chave que Tu me deste. Me dê a força, me dê o desejo correto, me dê a palavra correta para poder perdoar essas pessoas que me ofenderam, que me machucaram, Pai. Me ajude, Pai. Ajuda a cada um dos irmãos para que possam viver uma vida saudável, uma vida espiritual, uma vida física, emocional, saudável, Pai. Quantas doenças pessoas estão sofrendo fisicamente e é fruto, Senhor, dos problemas emocionais, porque não sabem lidar. E Tu ensina a Tua palavra que é espiritual e que nos sara as nossas emoções e sara o nosso físico. Senhor, ajuda-nos a entender os Teus conselhos e agir conforme a Tua palavra. Põe paz no coração da irmã, no coração do irmão. Ajuda ele a perdoar essas pessoas. Vai limpando, Pai, e que ele possa viver o presente e o futuro, viver as promessas de Deus para o presente, de uma forma livre, para que ele possa andar e não continuar preso, Pai, nesse sentimento, mas andar em direção àquilo que Tu preparaste para ele e para ela viver. Ajuda o Teu filho, Pai, ajuda a Tua filha. Nós clamamos, nós desejamos perdoar, nós queremos usar essa chave, Pai, para viver em liberdade, para colocar as pessoas em liberdade. Mas nos ajude, nos dê o Teu amor, enche-nos do Teu amor, enche-nos de compaixão, de misericórdia, para termos misericórdia, compaixão das pessoas também. Nos ajude, Pai. Nós Te pedimos em nome de Jesus, que essa palavra fique no nosso coração e nós possamos cada dia mais
viver em liberdade em Cristo Jesus. Nós te damos graça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Vamos dar um salve aí. Glórias a ti. Eu acho muito engraçado as pessoas que se prendem e querem jogar a chave fora. Vamos pegar a ceia, pode ser? Aleluia.